E o julgamento da greve da CSN foi o marco e o início do que será todos os julgamentos a partir de agora. Eu tive a oportunidade de, na sexta-feira, antes do julgamento que ia ser realizado na quarta-feira da semana atrasada, com a equipe de companheiros de Volta Redonda, e conversar com o ministro relator Marcelo Pimentel. E tinha saído um boato nos jornais que o Collor tinha de visitar pessoalmente o ministro para o ministro encaminhar um parecer contrário aos trabalhadores de Volta Redonda. E nós, antes de questionar isso ao ministro, o ministro falou, olha, está surgindo um boato aí que o Collor teve aqui, coisa e tal, mas nós mantemos a independência do Poder Judiciário frente ao Poder Executivo. Aí nós colocamos para ele que nós gostaríamos de ver isso como ação concreta e não como discurso. E após ele colocar isso, nós começamos a discutir com o ministro. Ele colocava o seguinte, olha, vocês não têm saída, né? A expressão que ele usou, vocês vão levar ferro no julgamento no dia 8. Né? A independência do tribunal, né, que seria o julgamento que seria na quarta-feira, na sexta-feira anterior, o ministro já dava a sentença que todo mundo sabe, foi uma sentença totalmente negativa ao conjunto dos trabalhadores. Então, nós estamos diante de uma situação onde o Poder Executivo intervém no Poder Judiciário. Nós vimos ontem e anteontem, quem foi a Brasília, o que foi a sessão no Congresso Nacional, né, para a derrubada do veto e como manobraram para garantir a praticidade da medida 199. Nós estamos diante de uma conjuntura que não vai dar para contar com o tribunal. A gente tem que ter clareza disso. Não vai dar para contar com outra força a não ser a nossa, contra a força dos trabalhadores, contra os empresários, contra o governo e contra os tribunais. Então é uma situação muito delicada que nós estamos passando nesse momento. E para isso nós vamos ter, isso nos coloca um desafio muito grande, que é de redobrar o nosso potencial de organização. E eu tinha já conversado com os companheiros do comando, os companheiros petroleiros, o companheiro Santa Rosa, o companheiro Espírito, o companheiro Geraldo, vários outros companheiros do comando petroleiro, que se não conseguisse fazer uma integração global entre bancários e petroleiros, pelo menos o comando do Banco do Brasil, o comando da Caixa Econômica Federal e os companheiros petroleiros não teriam que andar de braço dado nesse período, porque uma derrota na CSN, ela é amarga. Uma derrota dos telefônicos do Rio de Janeiro, né, que foi o julgamento, o tribunal deu 0 de reajuste salarial, ela é amarga. Agora, uma derrota dos companheiros petroleiros, né, no contexto da crise que nós estamos vivendo da área do petróleo, e os bancários, que muitas das vezes foram categoria de ponta, principalmente na greve de 85, para o conjunto da classe trabalhadora naquele ano. Os bancários agora seria um desastre para nós. Então, esse Congresso, ele tem que ter uma clareza bastante grande, as lideranças que estão aqui, como nós organizar a nossa mobilização, como organizar, né, tenho quase que clareza que nós vamos para a greve. Eu não sou bancário, mas me considero, como membro da Executiva Nacional, participante dessa luta. Acho que nós vamos ter que ir para a greve. Então nós vamos ter, em vários estados, uma dificuldade muito grande. E o governo vai endurecer, principalmente nos bancos federais, né, e nos bancos estaduais também. Os principais bancos estaduais também. Nós vimos na greve que foi decretada dia 12. Então é uma conjuntura com bastante complexidade. Agora nós temos que acreditar.
E a plenária nacional, ela tirou um plano a médio prazo e a longo prazo. E nós devemos trabalhar, né, nessa perspectiva de tirar, de forçar com que a gente tire o Estado do nosso meio, que tire o tribunal. Para isso é fundamental a gente trabalhar a perspectiva da negociação direta entre os empregados e os empregadores, via o contrato coletivo de trabalho. Nós devemos deixar de propagandear o contrato coletivo para tentar efetivar o contrato coletivo. Nós já aprovamos nossos fóruns, tanto nas plenárias da CUT, nos congressos, nos encontros nacionais dos bancários, desde o ano passado está aprovado. Agora nós temos que forçar a efetivação e a realização do contrato coletivo de trabalho. Porque eu estou tentando mostrar para vocês a diferença que a gente conseguiu trabalhar na greve da Ford, que nós não permitimos que a greve da Ford fosse para o tribunal julgar. Nós trabalhamos com a nossa própria força, de várias maneiras, e todo mundo sabe, não precisa ficar explicando. Como foi a greve da Ford, como foi a greve da CSN e como foi a greve dos ferroviários. E agora, o governo está fazendo de tudo para jogar também a greve dos companheiros eletricitários para o tribunal, e o tribunal já avisou, eletricitário, né, com blackout, como aconteceu, né, em alguns lugares, o mais famoso aí, o de Brasília e Goiás, e estão querendo incriminar o comando de greve. Nós queremos aqui mais uma vez deixar com bastante clareza o comando de greve e a Central Única. Não aceitamos incriminar qualquer companheiro grevista, qualquer companheiro do comando de greve. Ontem com o Meneghelli, anteontem e ontem, esteve em Brasília negociando, acertamos um acordo com o ministro da Justiça e hoje o ministro da Infraestrutura rompeu o acordo, que não negocia, só negocia depois que a greve terminar e depois do julgamento. Então nós estamos diante de um governo que a palavra dessa greve agora dos eletricitários. A greve da CSN, muitas das vezes nós discutíamos, fechávamos um acordo, uma proposta com a direção da empresa, e a direção da empresa, na hora que você ia anunciar a proposta, falava, nós não falamos nada disso. O Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, muitas das vezes, os trabalhadores da empresa negavam a proposta, porque vinha uma ordem para negar aquela proposta. Então, o que há, nesse momento, é uma tentativa do governo. Isso não adianta. Nós temos que procurar em cada estado categorias que estão mobilizadas e nacionalmente um processo de integração dessas categorias. Integração não só nas mobilizações, na solidariedade entre uma categoria e outra, entre aqueles trabalhadores que já fizeram greve e esses que estão em greve agora, mas nós temos que fazer também um processo de forçar e de mudar a sistemática de negociação nesse país. Então, nesse momento, e nesse quadro de dificuldade, nós precisamos começar a preparar uma mobilização global. E nós tiramos um calendário que aponta para, em meados do mês de setembro, fazer uma reunião ampliada com as CUT estaduais, com os departamentos, para a gente avaliar qual é o quadro que se dá. Porque a plenária tirou uma posição com bastante clareza. Motivo para convocar uma greve mais. Agora, não adianta convocar a greve geral e a gente sair correndo atrás dela. Vamos construir a partir
precisa se convencer, e para se convencer precisa de muito trabalho, muita militância e, sobretudo, muita discussão política e trabalho real e concreto a partir das reivindicações específicas de cada categoria, de cada segmento social. Observava, conversando aqui nos sindicatos bancários essa semana, que a forma como se organizava o Congresso e as reivindicações, como que elas vinham se expressando nas teses para esse Congresso. As reivindicações dos bancários, por salário, por melhores condições de trabalho. E surgia na discussão mais um ponto importante quando nós avaliávamos essa questão, que era que as melhores condições de trabalho, de salário, precisam estar junto com as melhores condições de estudo, com as melhores condições de moradia, com as melhores condições de transporte e assim por diante. Esse Congresso também e ao longo de outras discussões posteriores. Assim como tem medidas provisórias para a questão dos salários, tem medidas provisórias para a questão da educação nesse Brasil. Tem medidas provisórias, foi editada a medida 207, que estabelece também a livre negociação para as mensalidades. E a gente sabe que quem tem organização, que quem tem força hoje nas escolas particulares, bancários, é uma das categorias onde os trabalhadores têm o maior nível de participação no ensino superior e no ensino. Uma discussão entre as entidades no sentido de unificar a campanha salarial por melhores salários, a campanha no sentido de que também nós estabelecêssemos condições de discutir que os exclusões que eram importantes de ser debatidas, que para isso é preciso fazer sim uma intensa discussão, mas sobretudo uma intensa mobilização de cada categoria, de cada segmento social, porque a raiz desses problemas que nós encontramos hoje se chama Fernando Collor de Mello, chama Plano Collor, que nós precisamos escrever, fazer com que um conjunto da população brasileira se convença e que a gente possa articular isso concretamente com o que vai acontecer, um grande evento que vai acontecer dia 3 de outubro, dando um não nas urnas a esse projeto, um não nos governos dos estados que estamos disputando, um não aos seus candidatos que disputam a Câmara Popular, a nossa luta por condições de vida, por salário e condições de estudo, com a vontade da população de escrever. A gente queria rapidamente colocar algumas questões importantes do ponto de vista desse balanço de primeiro ano da Fundação DNB. Faz pouco mais de um ano e 2 meses, a gente realizou o congresso que foi feito lá na Associação da Caixa Federal aqui de São Paulo, e nesse congresso a gente deixava bem claro, nas suas resoluções, que o DNB não poderia continuar a ser uma articulação de sindicatos cotistas da categoria bancária. O DNB tinha que ter como meta e construir essa meta na prática do dia a dia. O DNB deveria ser a direção real da categoria bancária, uma vez que a CUT crescia cada vez mais na direção dos sindicatos, no movimento de base dos militantes, nas oposições e, ao mesmo tempo, ainda na categoria bancária, a gente lutava contra a estrutura sindical fascista, a estrutura sindical atrelada ao Estado, a estrutura sindical que foi criada muito mais para atrapalhar a luta dos trabalhadores do que para ajudar o avanço das nossas reivindicações, das nossas conquistas. Hoje, 1 ano e 2 meses depois, a gente vê que, embora ainda lutemos com enormes dificuldades na estruturação e na viabilização da direção real da CUT na categoria, nós conseguimos não só ter hoje um comando nacional da categoria com a maioria expressiva da CUT, 9 entidades cutistas contra 6 entidades não cutistas, como também temos o DNB coordenando as negociações e o comando nacional da categoria. Temos uma maioria cutista nos comandos dos bancos federais e no próximo ano, certamente, poderemos estar também o DNB enquanto entidade participando desses comandos. Realizamos agora, nesse último fim de semana, encontros de bancos em vários locais do Brasil, de vários bancos, e também nesses encontros, na maioria esmagadora, a CUT teve maioria no comando
e também vários deles o DNB entrou como entidade no comando. E temos a certeza de que hoje, para a categoria bancária, cada vez mais a CUT é uma referência concreta de direção, de articulação e de discussão dos seus problemas e de encaminhamento de suas lutas. Eu acho que esse congresso ele tem um papel fundamental de dar continuidade para esse processo e de estar superando ainda debilidades e fragilidades que a gente enfrentou nesse primeiro ano, como, por exemplo, a referência que muitos dirigentes têm, muito mais no seu sindicato na base, como prioridade de atuação, do que a atuação como dirigente do DNB. Nós enfrentamos esse problema esse ano e houve uma diluição muito grande da direção da executiva do DNB durante todo esse processo. Temos também que levar em consideração que a maioria dos sindicatos ainda hoje trabalha uma relação ainda distante com relação às instâncias da CUT. Por mais que a gente faça no discurso de CUT, o discurso de construir a central, ainda assim, muitas vezes a gente prioriza a relação direta, a relação com o aparelho original da estrutura sindical fascista do que a nova estrutura que a gente está construindo. Eu acho... Deixa assim mesmo, vamos tocar até o final assim, melhor. O companheiro Lúcio estava lembrando, algumas pessoas no plenário estavam colocando, que a gente abrisse um tempo para o companheiro do Departamento Nacional dos Rurais. Só esclarecendo que antes da abertura, o pessoal que estava representando a CUT procurou a mesa para dizer que só uma pessoa falaria pela CUT para ganhar tempo, que o pessoal estava cansado. Agora, de qualquer maneira, como o pessoal está solicitando, inclusive, isso daí, eu acho que é importante que o companheiro do Departamento Nacional de Rurais, porque as demais categorias que estão presentes eram categorias urbanas, e a questão rural é uma questão extremamente complicada no movimento sindical brasileiro, é importante a gente estar atento também para essa questão, então a gente gostaria de chamar o companheiro Lafayette Biete para fazer uso da palavra e falar sobre a questão dos rurais aqui na abertura do Congresso. Bem, companheirada. Som. Bem, companheiros e companheiras, né, delegados nesse congresso, quando o companheiro Delúbio falou por todas as instâncias da CUT, eu me senti contemplado também, mas já que alguns companheiros acham que é importante a gente colocar alguma coisa referente do que nós estamos vivendo agora, eu considero isso de extrema importância. Mas, bem curto, é o seguinte: tivemos de 30 de abril a 4 de maio, o primeiro congresso do Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais. E nesse congresso, tiramos algumas linhas de atuação da Central no campo, que abrangeria vários segmentos do campo, desde os pequenos produtores, os trabalhadores rurais sem terra e os assalariados do campo, principalmente os trabalhadores aí da agroindústria. E agora nós estamos aí nessa jornada, inclusive no mês de julho, foi esse o momento em que veio à tona na imprensa, na sociedade, que aconteceu esses vários movimentos em todo o Brasil, ocupações de terra, ocupações das delegacias regionais do INCRA. Então foi um momento assim que a gente retomou esse confronto com o governo Collor. E o que eu gostaria de frisar bastante é o seguinte: esse projeto neoliberal do Collor, para ele se viabilizar, o campo faz parte estratégica também desse projeto. Ele tanto está na cidade quanto no campo.
e que, se o governo Collor, se esse projeto Collor está jogando duro com os trabalhadores urbanos, no campo isso está se dando de uma maneira até mesmo mais forte, mais violenta. No governo Collor, inclusive, só nesses primeiros 100 dias de governo, mais de 40 trabalhadores foram assassinados. E daí, eu acho que seria até desnecessário a gente colocar como é que o governo está tratando essas questões, desde o Ministério da Justiça, ou o próprio Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, pela própria pessoa que está lá, que é o Cabreira. Então, acho que seria até desnecessário a gente colocar como é que está sendo tratado essas questões. De um lado, está acontecendo essas várias ocupações, sob a direção da Central Única dos Trabalhadores do Departamento Rural, o Movimento dos Sem Terra, os sindicatos envolvidos. E, de outro lado, uma resistência muito forte por parte do Ministério da Reforma Agrária, o próprio Ministério do Trabalho também, que frisa e ressalta muito em não reconhecer a CUT no campo. Para eles o que existe é a CONTAG no campo. Então, realmente é uma situação difícil que nós estamos atravessando. E, como prova disso, o Delúbio colocou alguma coisa sobre a questão do ataque violento da PM lá no Rio Grande do Sul, na manifestação dos lavradores sem terra. Aqui em São Paulo tivemos a ocupação da fazenda Nova Pontal, que, inclusive no Pontal do Paranapanema, que envolve mais de 300 mil hectares de terra ociosas, terras públicas, está sendo grilhada por fazendeiro, e mesmo assim fomos expulsos. E o que é um fato interessante até aqui no estado de São Paulo, para mostrar como que o governo Collor está jogando pesado, essas famílias que foram expulsas dessa fazenda lá no Pontal do Paranapanema, foram expulsos inclusive da beira da estrada, agora recentemente, semana passada, e que acamparam dentro de um assentamento, e que agora o próprio INCRA e a Secretaria da Agricultura já está com todos os papéis jurídicos, aí, todos os encaminhamentos jurídicos para fazer um novo despejo. Então, nós trabalhadores do campo, o que nós estamos sentindo é que realmente é uma fase difícil nós vamos atravessar nesse governo, e que é de extrema importância que o conjunto da central, que as outras categorias, os outros sindicatos, passe a enxergar esses problemas que nós estamos vivendo. Não daquela forma assim tradicional, ou que os trabalhadores do campo são os coitadinhos, precisam da ajuda, mas sim numa relação política. A gente entender que os irmãos dos campos, que os companheiros do campo estão enfrentando uma repressão muito forte. É muito mais difícil a gente divulgar isso no campo, as perseguições que existem, e que sobre isso tem que haver uma solidariedade muito grande, e inclusive a gente conseguir transformar essa solidariedade em ações políticas daqui para frente. Porque senão a própria burguesia, a imprensa, os meios de comunicação está tentando isolar esses movimentos que estão ocorrendo, e a única entidade realmente de peso que pode dar resposta nessa unidade do campo e cidade, essa unidade estratégica, é a Central Única dos Trabalhadores. Então, agora nesse mês, no mês de setembro, nós vamos estar retomando novamente essa jornada de luta, porque mesmo com essas ocupações que houve, ocupações de delegacias regionais do INCRA, as ocupações de terra, não conseguimos vitória significativa. Então, juntamente com esse calendário, que foi tirado da plenária da CUT Nacional, nós vamos estar retomando no campo essas lutas. Logicamente que é difícil a gente fazer uma greve geral no campo, mas vamos estar fazendo as ocupações de terra, manifestações frente aos bancos, com os pequenos produtores, lutando pela política agrícola, pela reforma agrária. Então, essa vai ser a nossa forma de estar contribuindo em toda essa jornada para derrotar o plano Collor, esse plano neoliberal que vai levar ao fracasso da classe trabalhadora. E a gente solicita, a gente coloca bastante claro que esse chavão que nós usamos no Congresso, qualquer discussão de trabalhadores, sempre aparece a união do campo e cidade, o apoio à reforma agrária. Só que, nesse momento,
nós vamos ter que partir para ações concretas, E quando eu falo isso, seria as massas urbanas se manifestam em relação a esse acontecendo no campo. Ou seja, nas manifestações de trabalhadores rurais que a gente está pensando em fazer nas capitais, a gente começar a ver forma de envolver as massas urbanas. Porque senão, companheirada, a gente tem que estar nessa luta no campo, estamos reunindo com os companheiros, estamos no dia a dia presente nesses acampamentos. Essa aliança ela é estratégica, é necessária, para inclusive nos manter animados nessa luta no campo. Porque nós estamos sentindo na pele isso daí, que se continuar o movimento do campo, o movimento da cidade de forma separada, nós não vamos conseguir dar o salto que nós tanto precisamos nesse momento. Então, eu farei esse apelo para que nas discussões de vocês aqui nesses dias, aprofundar realmente, não simplesmente passar como uma coisa despercebida essa questão da reforma agrária sobre o controle dos trabalhadores ou o apoio à luta dos rurais, mas sim pensar em formas concretas, para ver como é que nós podemos, junto, enquanto classe, dar esse salto de qualidade nesse momento que a conjuntura está exigindo. Então, acho que, em rápidas palavras, seria mais essa colocação que tinha a fazer e esse apelo a trabalhar mais concretamente essa unidade. E, no mais, a gente deseja, nesse dia de congresso a vocês aqui, boas discussões e que descubra as melhores formas de a gente enfrentar esse plano que vem pela frente e que realmente siga de exemplo também para as próximas categorias que vai se desencadear todo esse processo de luta que foi combinado lá na plenária nacional da CUT. Obrigado. Queria agradecer ao Lafayette e lembrar que a questão dos trabalhadores rurais, dos pequenos proprietários, é fundamental, inclusive, para a discussão de bancos estatais. É uma discussão que a gente faz dentro do setor bancário e que muitas vezes a gente não materializa em projetos concretos, em ações concretas, inclusive de unificação com os companheiros do interior, companheiros rurais e principalmente com os bancários do interior, que são os bancários que têm mais contato com a questão dos pequenos produtores, dos trabalhadores rurais, dos sem terra, etc. É fundamental que a gente tenha essa preocupação nesse congresso, como também em todas as atividades dos bancários em todo o país. Passar a leitura do regimento interno, só dando um informe. Hoje de manhã, a Executiva Nacional do DNB, ela se reuniu para discutir o regimento interno e tentar trazer para o plenário já uma proposta que ela fosse o menos polêmica possível, para ganhar tempo e para que amanhã, pela manhã, a gente pudesse já partir direto para a discussão de tese guia e outras discussões. E o trabalho dos grupos também, de maneira a utilizar da melhor forma possível o tempo do Congresso. Então, eu vou apresentar a proposta que saiu unificada da Executiva Nacional, que tem apenas uma questão polêmica. O pessoal que está com o texto aí nas pastas, pode pegar para acompanhar. Bom, não é preciso ler o texto de abertura, né? Vamos direto para os artigos. Convocação do 2º Congresso do DNB. A Executiva do DNB convoca o 2º Congresso do Departamento Nacional dos Bancários da CUT para os dias 24, 25 e 26 de agosto, em São Paulo. Endereço aí. Ponto 2. Quem participa do Congresso? Participarão do 2º Congresso Nacional do DNB CUT todos os trabalhadores delegados dos sindicatos bancários filiados à CUT, oposições reconhecidas e acompanhadas pelos respectivos departamentos estaduais ou Departamento Nacional ou CUT estadual. Toda assembleia para a tirada de delegados deverá ser acompanhada por membro da direção da CUT regional, estadual ou nacional. Somente as assembleias acompanhadas serão reconhecidas. As entidades e oposições com dificuldade de cumprir o regulamento devem entrar em contato com o DNB CUT previamente. Só os sindicatos, rigorosamente em dia financeiramente com a CUT, participarão do Congresso. O prazo máximo para a realização das assembleias para a eleição de delegados e filiação à CUT é dia 17 de agosto de 90.
quórum e delegados. Tendo como base as resoluções do terceiro compute, o quórum mínimo para se tirar delegados para o Congresso nas assembleias deve ser 3 vezes maior que o número de delegados que a entidade ou posição tiver direito. Exemplificando, a entidade que tiver direito a 15 delegados deverá ter um quórum mínimo na Assembleia de 45 trabalhadores. Não, agora tem que entrar, tem que chegar no DNB. Se reunir lá, o Emanuel já está se dirigindo para lá, a reunião lá em cima. Teria que ser apresentada no DNB até a data prevista. Se apresentou em Porto Alegre, há problema. Só falar só isso, está aberto? Está caindo. Eu sei, só para segurar. Vamos declarar aberto. Nós declaramos aberto o 2º Congresso Nacional do Departamento de Bancários da CUT.
Pode baixar. Os companheiros que são favoráveis à existência da tese guia, por favor, levantem o cartão. Pode abaixar. Abstenções? Obrigado. Vencedora a proposta 2, de existência da tese guia. Em função disso, em seguida, a gente vai passar já ao processo de apresentação e defesa das teses. Só enquanto o César faz aqui procede ao sorteio, chamar os representantes das teses para junto à mesa acompanhar o sorteio da ordem da apresentação e defesa das teses. O pessoal representante de tese, por favor, compareça aqui junto à mesa. Enquanto o César...
Companheiros, meu nome é Marília, presidente dos Sindicatos Bancários de Belo Horizonte. Recentemente, a gente teve mais uma vitória da CUT, ganhando a Chapa 1 em BH, reafirmando a CUT como Central Única dos Trabalhadores, oposição ao governo, derrotar o Projeto Collor. Nós estamos aqui defendendo a tese da CUT pela base, apresentada pelo companheiro Araújo, que eu gostaria de resgatar alguns pontos que eu acho importante. Em primeiro lugar, do ponto de vista deste governo, nós avaliamos que esse governo, ele herda uma crise política, econômica e social dos outros governos. Este mesmo governo, nós temos que aprofundar essa crise, apontando como objetivo central a derrota do seu projeto. O plano do governo está fracassado, mas ele ainda mantém iniciativas contidas no seu projeto. Então, o objetivo número 1 da Central Única dos Trabalhadores é a derrota do projeto neoliberal que está mantendo ainda esse governo com iniciativas políticas no nosso Brasil. E, sem dúvida, ao caracterizar esse governo, que é frágil, mas que ainda mantém iniciativas, nós temos que colocar que a derrota deste governo vai passar pela luta política que vai ser travada nesse país. Se esse governo tem fôlego ou não, vai depender da nossa capacidade de mobilização, de organização e de luta. Portanto, companheiros, o segundo semestre, setembro vem aí, é um momento de desafio. Várias greves estão marcadas, e as eleições de outubro também, e sem dúvida, o nosso objetivo vai ser construir a unidade da classe trabalhadora no segundo semestre e impor uma derrota a esse governo nas eleições de outubro. Foram colocadas aqui as greves heróicas no primeiro semestre, CSN 31 dias, eletricitários, ferroviários. E a discussão que a gente tem que fazer aqui, não houveram vitórias. E a discussão que a gente tem que avançar aqui, que se não houveram vitórias dessas greves, é porque não houve a unificação dessas greves a nível nacional. Nós vamos estar no segundo semestre com greve dos petroleiros, greve dos bancários, greve dos previdenciários. E a discussão da unidade política tem que passar do discurso vazio e ser implementada na prática. Sem dúvida, o desafio que se coloca do ponto de vista político é construir a unidade, as lutas. E aí, companheiros, ao avaliarmos a campanha salarial de setembro, bancários, nós temos que escolher o melhor momento político para deflagrar uma greve unitária, não só dos bancários, mas intercategorias, petroleiros, previdenciários, para a gente ter um instrumento claro na mão de impor uma derrota a esse governo. E a outra questão que eu gostaria de colocar, a questão do DNB. Sem dúvida nenhuma, o instrumento que os trabalhadores têm na mão para conseguir a unidade da classe trabalhadora é a necessária unificação do seu centro dirigente. Nós temos a CUT, que tem que colocar como objetivo claro a derrota desse governo, que tem que colocar como objetivo claro a unidade da classe trabalhadora, a unificação das greves. E aí, companheiros, o DNB também é fundamental de unificar os bancos privados, os bancos estaduais e os bancos federais. A unidade tem que ser construída e, para isso, companheiros, os comandos que hoje refletem o nosso nível de organização, que, sem dúvida, já tem um avanço, precisa de uma coordenação clara do DNB. Portanto, o DNB tem que ser o centro de direção política das nossas lutas, dos bancos federais, dos bancos estaduais e dos bancos privados. E a outra questão, companheiro, que eu acho que é importante, que a nossa tese resgata, é a discussão, né, da tese, que a nossa tese coloca, é a discussão das mulheres. Sem dúvida nenhuma,
Hoje, não só na categoria bancária, as mulheres têm a sua discriminação, a sua marginalização. A necessidade de hoje, o DNB implementar uma política a nível nacional contra a discriminação, contra a opressão, passa pela organização das mulheres nos bancários. A nossa tese resgata, inclusive com uma proposta de orientar a formação de comissão de mulheres para a gente poder implementar essa política. E para finalizar, concluindo, a central sindical é uma central sindical de massas, portanto, com muitas opiniões. E aí, companheiros, o que a gente tem que ter claro é que é possível construir a unidade na diversidade política, unidade contra o governo Collor, unidade para derrotar o projeto Collor e unidade para unificar os trabalhadores, impondo uma derrota nas eleições de outubro e caminhando para a greve geral. Obrigada. Bancários em luta. Companheira Irlanda. Bom, companheiros, meu nome é Irlanda, eu sou da executiva dos Sindicatos Bancários de Ceará. Eu venho representar a tese Bancários em Luta, porque eu entendo que essa tese aponta na perspectiva de uma caracterização firme, forte e muito vigorosa sobre o governo Collor. Dizem que não é importante nós caracterizarmos se o governo é forte ou é fraco, mas nós viemos dizer aqui que esse governo, que tem pé de barro, que é um governo fragilíssimo, que se mantém através de medidas provisórias, que não tem um arcabouço a nível nacional, no Congresso Nacional, e não tem o apoio da população organizada dos trabalhadores, que hoje estão se organizando na tentativa de derrubar o plano e esse próprio governo. E partindo dessa premissa, companheiros, é que nós viemos aqui, ao mesmo tempo, colocar que a desmarcação da greve geral, quando todos os trabalhadores desse país foram atacados brutalmente, foram confiscados, foram expropriados do seu poder aquisitivo, quando esses trabalhadores e quando a situação permanece, a nossa executiva na Central Única dos Trabalhadores, através do seu setor majoritário articulação, desmarca uma greve poderosa. E aqui eu vou perguntar ao companheiro Sérgio Rosa, que avaliação simplista é essa que ele nos impõe, na medida em que é a própria articulação que desmarca uma greve geral que tinha todo o vigor de acontecer. E alegando, companheiros, o recuo da CGT, uma central morta e liquidada pela luta da Central Única dos Trabalhadores. Alegando, companheiros, que nós não tínhamos condições, nós não estávamos mobilizados para fazer uma greve vitoriosa, uma greve geral vitoriosa no nosso país. E isso, companheiros, a realidade comprovou, e isso não é simplismo, a realidade comprovou que eles estavam errados. A realidade comprovou que logo depois da desmarcação da greve geral, não demorou pouca coisa, várias categorias importantes saíram às ruas, várias categorias importantes passaram, e aí esse ano é caracterizado por isso, inúmeros dias paralisados, brigando não só por salários, mas brigando contra a privatização, lutando pela estatização sob controle dos trabalhadores, brigando pelo não pagamento da dívida externa. E é por isso, companheiros, e aos companheiros colocam, é verdade que essas categorias saíram à luta. E por que essas categorias saíram derrotadas? Pois eu vou dizer aos companheiros da articulação que fazem questão de não entender. Essas categorias foram derrotadas porque o setor majoritário da CUT, que controla a Central Única dos Trabalhadores, não teve topete, não teve peito de confrontar o governo Collor. Não teve, companheiros. Não teve peito de enfrentar o governo Collor, porque não se pode conceber com a greve da Companhia Siderúrgica Nacional, a greve da Ford, que os companheiros fizeram questão de não unificar. E nesses sindicatos que eles controlam, os sindicatos, a diretoria do sindicato que controla, que estava dirigindo a greve da Ford, da Companhia Siderúrgica Nacional, fez questão de minar na medida em que pode essas mobilizações. E por que isso acontece? Porque existe uma política, companheiros, que aponta na perspectiva da conciliação de classe. Existe uma perspectiva e uma frente única, juntamente com os empresários. E aí eu quero dizer, por que, companheiros? Por que, companheiros? Por que, companheiros, que, em função
função das inúmeras demissões que hoje são feitas a nível nacional, da privatização, não se aponta para um plano de luta e na construção da greve geral. E vem a CUT, através do seu setor majoritário, defender pacto social, conversar com empresários, negociar com o PNBE, uma alternativa de saída da crise, como se nós tivéssemos alguma comum com os banqueiros, com os patrões e com esse governo. E é por isso, companheiros, que esse Congresso aqui está colocado um desafio. E na nossa campanha salarial, um desafio muito maior. Nós queremos afirmar que a unidade não se faz através do discurso. A unidade se faz através da política de independência de classes trabalhadoras. A unidade, ao contrário, muitos companheiros vieram aqui colocar que nós temos que sair para o concreto. Nós queremos apresentar propostas concretas. Nós queremos que as assembleias da campanha salarial sejam assembleias unificadas de toda a categoria bancária. Porque apesar de nós reconhecermos que existem especificidades, existem particularidades, mas existe uma particularidade maior que une não só nós trabalhadores bancários, mas que une toda a classe trabalhadora brasileira, que é o arrocho salarial, que é a entrega das estatais ao imperialismo. E é por isso, companheiros, que concluindo, nós vamos apresentar mais uma proposta, é fazer um comando com todas as categorias que hoje estão em luta, um comando geral da unificação dessas lutas. Queremos também, para finalizar, apresentar a proposta de liquidação da prelegada através da CONTEC e das federações. Queremos um comando capaz de levar essa campanha salarial às últimas consequências da vitória. Por isso que nós não defendemos e vamos nos grupos defender a independência política, que a CUT esteja à altura do que foi tirado anteriormente, que tem o papel de liquidar e não de conciliar com o peleguismo. Por isso, queremos um comando de luta para que a gente consiga arrancar nossas reivindicações. E nós queremos reivindicar a todos os companheiros que votem na tese Bancários em Luta, porque é um voto pela independência política dos trabalhadores. O pessoal fazer silêncio, para que a gente possa acompanhar a intervenção do companheiro Álvaro, da Bahia. Pedir silêncio. Álvaro, não começa enquanto o pessoal não fizer silêncio. O companheiro não vai iniciar sua intervenção enquanto não houver silêncio no plenário. Pedir novamente silêncio ao plenário para que o companheiro Álvaro possa dar início à sua intervenção. Por favor, silêncio. E o pessoal daí de trás, o pessoal que está circulando, para, por favor, fazer silêncio para que a gente possa proceder às defesas para concluir essa fase. Isso. Companheiros. Só lembrando uma questão. Pedir para aplausos ou vaias só serem feitos após a intervenção, para não atrapalhar o orador. Por favor. Pode iniciar. Companheiros, eu não tenho a menor dúvida de que a tese da corrente classista é a melhor tese, é a mais apropriada para ser a tese guia. Nós queremos colocar para os companheiros o seguinte: nós fizemos uma tese curta, nós fizemos uma tese pequena, nós fizemos uma tese enxuta, e nós pegamos exatamente as questões centrais, as questões fundamentais, e nós, companheiros, não priorizamos na nossa tese as divergências. Daí porque a tese da corrente classista, na nossa opinião, é a mais apropriada para ser a tese guia. Porque é uma tese que permite inserções, é uma tese que permite formulações, é uma tese que permite complementações,
E, portanto, companheiros, é por isso que nós defendemos a nossa tese para ser a tese guia desse Congresso. Nós poderíamos escrever 50 páginas sobre o leste europeu, poderíamos escrever 50 páginas sobre conjuntura, sobre campanha salarial e afora, mas nós tivemos a preocupação de fazer essa tese enxuta, porque entendemos que aqui não existe apenas uma corrente, aqui existe mais de 300 lutadores, combativos, companheiros bancários que estão dispostos a transformar a sociedade. Mas aqui, companheiros, não existe apenas uma corrente de opinião, aqui existe várias correntes de opiniões. E, companheiros, se nós pegarmos uma outra tese qualquer e colocarmos para ser a tese guia, eu tenho certeza que não será a forma mais democrática, porque todas as outras teses existem divergências e todas as outras teses dificultarão a inserção em novas formulações. É claro que nós vamos trabalhar, discutir, vamos debater, vamos aprofundar a discussão aqui, mas nós temos que pegar como tese guia uma tese que já tem as questões prioritárias, uma tese que já tem as questões fundamentais, uma tese que só tem questões consensuais. Portanto, companheiros, é por isso que nós defendemos como tese guia a tese da corrente classista. E queremos aqui, inclusive, falar que nós queremos aqui, mais uma vez, ressaltar como de fundamental importância a unidade da categoria que está colocada na nossa tese e que vários companheiros também defendem nas suas teses, mas que precisam também defender na prática. E queríamos também aqui fazer uma ressalva sobre a questão do leste europeu, companheiros, porque nós já denunciávamos isso desde a década de 50, de que o leste europeu, a União Soviética, estava desviando o socialismo e caminhando para o capitalismo. E hoje é uma demonstração mais clara disso, e são justas as reivindicações dos trabalhadores para transformarem esses países nos verdadeiros países socialistas, que é o futuro da humanidade. Viva o socialismo! Vou passar a mesa para o César para poder fazer a defesa da tese da articulação. Pediu silêncio aí para que o companheiro possa fazer sua defesa. Companheiros, quando nessa campanha salarial nós vemos o DNB se consolidar, não só coordenando a mesa de negociações da FENABAN, como também tendo a maioria do Comando Nacional e da maioria dos comandos de bancos, nós sabemos que a responsabilidade desse Congresso, ela se torna muito maior e que impõe, hoje, principalmente, diante dessa conjuntura que nós vivemos, onde um governo eleito pelo voto e respaldado nesses votos, investe, inclusive, contra aqueles que votaram nesse governo, quando um governo que tem um propósito muito claro de desmoralizar o movimento sindical, de privatizar as estatais, aos mínimos direitos conquistados pela classe trabalhadora em muitos anos de luta e de violentar a democracia, nós sabemos que a Central Única dos Trabalhadores é a única força a nível do movimento sindical capaz de dar política e de implementar uma série de medidas concretas de organização, de mobilização e de conscientização de classe que viabilizem a derrota efetiva, não do Plano Collor, mas do Projeto Collor, que é um projeto da burguesia internacional implementado no Brasil a partir da eleição presidencial. Nós temos hoje, estamos a poucos dias
de um enfrentamento de categoria, que, na verdade, é um enfrentamento concreto da classe trabalhadora. Nós podemos observar os editoriais dos jornais dos últimos dias, que ao mesmo tempo que ataca a greve dos eletricitários, que ataca a greve da CSN, que ataca a greve, que ataca a Central Única dos Trabalhadores, já coloca o setembro como o Setembro Negro, onde as categorias bancárias, a categoria dos petroleiros, previdenciários e outros setores não nacionais vão estar em campanha contra o arrojo salarial. E é fundamental que, nesse momento, a gente tenha clareza de que as nossas divergências internas são um elemento secundário. São um elemento secundário, são elementos importantes, porém secundários, e o que importa nesse momento é a unidade de todos os segmentos da Central Única dos Trabalhadores, para viabilizar, sim, além da unidade de todos os bancos nessa luta, a unidade também de todas as correntes internas, para viabilizar que mais do que a preocupação do embate interno, nós temos a preocupação do embate com os patrões. E nesse sentido, a questão da unidade da categoria, ela vai ter que ser trabalhada e costurada momento a momento. O DNB vai ter que ter o papel político de estar juntando todos os cotistas que atuam dentro dos comandos de banco para viabilizar que essa unidade ela não seja apenas um discurso e que ela se dê na prática. E essa unidade ela vai ter que se dar através do convencimento da base e não apenas do discurso eventual da direção em fóruns de vanguarda. Nós vamos ter que discutir com bancário por bancário o que significa na prática essa unidade, não só dentro da categoria, como também com os outros setores. Nós gostaríamos de ressaltar que a maioria das intervenções da primeira fase, elas se deram no caráter de garantir a discussão e garantir unidade, que poucas vezes em congressos sindicais eu vi intervenções com tamanho conteúdo e com tal capacidade de abrir com franqueza o debate político. E nós achamos que esse é o caminho que nós devemos trilhar no conjunto desse congresso e do movimento sindical. Porque, na prática, a Central Única dos Trabalhadores ela tem que superar esse momento, onde a luta interna ela é muito mais importante para vários setores do que, de fato, a luta contra os patrões e contra o governo e viabilizar a unidade de ação, de fato, dentro da própria Central. Nós vamos, sim, derrotar a pelegada, nós vamos, sim, jogar a pelegada fora do mapa, trabalhando unificado como nós trabalhamos no Encontro Nacional de Bancários. Quando nós fomos para a plenária, mostramos a força, mesmo no encontro convocado com critérios que não são totalmente democráticos. E agora nós somos maioria do comando e os próximos encontros, os próximos congressos de bancários serão efetivamente democráticos, como é democrático esse congresso do DNB, esse congresso que nós realizamos hoje. A CUT é a direção da categoria e tem essa responsabilidade. Eu gostaria de chamar e de incluir, como na nossa proposta de tese guia, os seguintes pontos da tese da Força Socialista: conjuntura internacional, desafios para o movimento sindical, um novo ciclo do movimento sindical, elementos para o sindicalismo classista, liberdade e autonomia sindical, a organização no local do trabalho, saúde e sistema financeiro, no sentido de construir a unidade para a construção do DNB e também no sentido de chamar todas as demais correntes para que a gente saia daqui unido e unificado para viabilizar a direção real da categoria bancária, construir a greve que vai derrotar, vai iniciar a derrota do Plano Collor e do Projeto Collor como um todo. É isso aí, companheiros, em setembro é um marco fundamental, é o terceiro turno para a gente viabilizar que Collor não consiga implementar o seu projeto antipopular e antidemocrático no país. Próximo, Democracia e Luta. Companheira Ana, de silêncio. A companheira Ana, presidenta recém-empossada dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre. Companheiros, meu nome é Ana Maria Miragem, presidente da nova diretoria do Sindicato de Bancários de Porto Alegre, eleita no calor da greve dos bancários no mês de junho, empossada em dia 16 de agosto, construindo a Central Única dos Trabalhadores de luta e democrática no Sindicato de Bancários de Porto Alegre. Companheiros, acreditamos que a polêmica é necessária sim. A polêmica tem que existir, tem que ser fraterna, mas muito dura. Porque se não esclarecermos aqui as duas visões radicalmente opostas de avaliações sobre a conjuntura e correlação de forças no nosso país,
não conseguiremos corrigir os erros cometidos no primeiro semestre e não estaremos à altura de dar uma resposta à nossa classe que ela vem exigindo com as suas lutas. Assim sendo, companheiros, os companheiros da articulação na apresentação das suas teses reconhecem, porque seria muito difícil não fazê-lo, que este governo é um governo que não conta com o apoio da maioria dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, apresentam uma contradição flagrante ao dizerem que este governo se compara ao governo da ditadura militar. Ora, companheiros, portanto, estão dizendo que é sim um governo forte. Só que se esquecem e omitem, e esta não é a única omissão na sua tese, omitem que o governo da ditadura militar respaldou o seu apoio no milagre econômico, que trouxe, de fato, concessões a setores da população e da classe. Onde estão as concessões possíveis no governo Collor? Pelo contrário, companheiros, esse governo, a cada passo que dá, só o que faz é aprofundar mais a miséria da massa trabalhadora. Não é verdade que na América Latina, companheiros, os governos democráticos da burguesia contam com o apoio da população. Como explicar que no Peru, onde recentemente pelo voto ganhou um representante da burguesia, em menos de uma semana contava com rebeliões de massas nas ruas? Como explicar que o governo Menem foi obrigado, em menos de um ano, a editar mais e mais pacotes que eram derrubados, sim, pelo rechaço dos nossos irmãos trabalhadores argentinos? E no nosso país acontece o mesmo. No nosso país, assim que fizeram a primeira experiência com o governo, dezenas de categorias foram à luta. E essa luta alimentou a milhões de trabalhadores. Milhões de trabalhadores que queriam lutar contra as demissões do arroxo e as privatizações. E esses milhões de trabalhadores olharam para a sua direção. Olharam para a sua direção porque necessitavam, era precisa unificação para derrotar o governo. Existia sim uma insegurança em muitas categorias, fruto da situação econômica. Mas a sua direção, 6 companheiros na Executiva Nacional da CUT, puxaram sim o tapete de milhões e milhões de trabalhadores. Neste segundo semestre, é preciso corrigir o curso adotado no primeiro semestre a partir da nossa direção nacional. Poderosas vagas de categorias já estão em luta. Como explicar, como dizem os companheiros, que as categorias estão sofrendo derrotas importantes? Como esses companheiros explicam que essas mesmas categorias voltam com muita força agora em setembro? Que a greve dos eletricitários é uma greve heróica e que já dividiu, inclusive, as próprias instituições governamentais. Companheiros, com uma vaga poderosa como que nós temos em setembro, junto com a greve dos eletricitários, a greve dos petroleiros, a greve do funcionalismo da Previdência, a greve do sistema financeiro. Se esse governo, que já se dividiu na greve dos eletricitários, temos absoluta convicção que entrará, sim, numa crise profunda com essa poderosa vaga do segundo semestre. Quero ver o Congresso Nacional não se dividir. Quero ver os tribunais do trabalho em todo o país se manterem intactos com esses milhões e poderosos trabalhadores que preparam suas lutas em setembro. Para a nossa categoria, nós precisamos ter uma política muito clara e coerente de preparação, sim, da greve nacional dos bancários e de unificação dessa categoria. Esse plano tem que ser um plano respaldado na disposição que há de luta, demonstrado inclusive por setores que não estiveram na greve no primeiro semestre, como é o caso do Brasil, que nesse semestre já realizou várias paralisações em Brasília e Rio de Janeiro, demonstrando a sua disposição para ir à luta. Agora, essa luta tem que ser a luta de um único exército contra a FENABAN e o governo federal. Essa luta tem que ser uma luta preparada, que vá
equilibrando as desigualdades que existem sim na categoria, a partir de um calendário que começa pelo dia 28, com grandes atos e passeatas de rua, que passa por um grande dia nacional de luta no dia 5 de setembro e que culmine numa greve poderosa e unitária dos bancários no dia 12. Assim poderemos enfrentar o governo e assim vamos nos unificar com os demais trabalhadores para derrotar de vez esse pacote. Força Socialista. Bom, companheiros, a última defesa é a nossa da tese da Força Socialista. Nós apresentamos uma tese nesse congresso, que os companheiros tiveram acesso, leram, no nosso entender, a tese mais completa apresentada para o debate, apesar de termos bem claro que são teses que é a tese que tem também divergência com várias das posições aqui explicitadas. E entendemos que quando nós defendemos essa tese, para que fosse tese guia, nós estamos trazendo aqui uma proposta para aprofundar a discussão e a compreensão política, tratando sim as divergências com todos os companheiros, mas no fórum que nós entendemos o mais democrático para essa discussão. Temos que deixar registrado a nossa violação à conjuntura internacional e a divergência que temos das demais teses, quando nós chegamos e colocamos que nós não podemos discutir apenas aqui as mudanças que estão acontecendo no mundo socialista, no leste europeu. Nós temos que discutir também as mudanças que estão ocorrendo no mundo capitalista. Nós não podemos esquecer que, como todos os companheiros aqui colocam, a luta dos trabalhadores cresce a nível mundial, os trabalhadores se unificam e vão à luta, e com propostas socialistas estão dentro dos países capitalistas enfrentando essa discussão. Mas essas análises não são feitas pelas teses que são colocadas. E nós achamos que temos que aprofundar essa análise, para podermos discutir, inclusive, as evoluções de novas tecnologias, as evoluções da robótica, que influência isso traz para a relação de trabalho, que influência que isso traz para a nossa condição de vida, que não adianta nós defendemos também progresso para poder ter um pessoal demitido, não interessa o progresso que não seja para a melhoria da nossa condição de vida. Então, nesse aspecto, nós entendemos que a nossa tese seria mais completa. Com relação na conjuntura nacional, nós concordamos com os companheiros que nós estamos vivendo um momento de ascenso da luta dos trabalhadores. Isso é concreto, é palpável. Mas, do mesmo modo, nós temos que entender que não estamos vivendo um momento no ascenso de conquistas dos trabalhadores. Nós estamos no momento do maior arroxo salarial da classe trabalhadora, e que não saiu do governo Collor para cá, não. Vem de qualquer data que vocês peguem para trás para trazer para cá, nós vemos sofrendo derrotas no arroxo salarial. Estamos piorando na nossa condição de saúde, piorando na condição de vida, aumentando o analfabetismo. E por que será isso? Os trabalhadores estão indo à luta, estão enfrentando, cresce a mobilização, cresce o número de trabalhadores no enfrentamento, mas as nossas condições de vida estão cada vez mais reduzidas. Isso se dá, companheiros, porque no nosso modo de ver, depois que nós conseguimos fazer com que a ditadura militar retirasse as suas baionetas, nós partimos para a ofensiva, uma vez que a classe dominante não tinha proposta e embasamento político para nos enfrentar. E nós passamos a um enfrentamento, a um avanço da luta com algumas conquistas. Hoje a classe dominante tem proposta política e vem para o enfrentamento conosco. E nós continuamos com o mesmo discurso do início da década de 80. De basta nós pegarmos as condições objetivas, que é o arroxo, que é a raiva do trabalhador, a não concordância com o arroxo que nos é imposto para irmos à greve. E nós não estamos avaliando as condições subjetivas, as condições de recessão, não estamos avaliando o desemprego e o arroxo. E no momento de recessão, essa questão subjetiva ataca os trabalhadores na hora da tomada de decisão. Porque se bastassem as objetivas, hoje nós estávamos em greve geral nesse país. E não basta isso hoje, chamarmos uma greve geral, ao contrário do que os companheiros colocam, um governo com pé de barro que bastava chamar. Isso daí, obviamente, nós não podemos concordar, que se bastasse isso, os bravos companheiros que aqui colocaram, se faltava comando, era eles assumirem o microfone, chamarem e a greve sair, fosse o interesse dos trabalhadores. Companheiros, com relação ao movimento sindical, nós temos que tentar criar, dentro dos sindicatos, uma visão de que o sindicato hoje faz parte da luta da transformação política do país e que ele não pode mais se limitar à discussão dos direitos trabalhistas apenas dos trabalhadores.
e entendendo que o trabalhador também faz parte da população. Ao invés de a gente ficar com aquele discurso, nós temos que convencer a população somos nós todos trabalhadores. Nós temos que partir, sim, dentro do movimento sindical, para a discussão da luta pela cidadania, pelo direito de saúde, moradia, educação e etc. Companheiros, para encerrar, nós queríamos fazer uma saudação ao posicionamento apresentado aqui pelo companheiro Ricardo, com relação à proposta de acatamento de uma série de pontos que nós entendemos fundamentais da nossa tese da Força Socialista. Nós entendemos que o posicionamento venha demonstrar o interesse que nós devemos ter dentro desse Congresso, para que nós realmente construamos o Departamento Nacional de Bancários da CUT e a própria Central Única dos Trabalhadores. Entendemos que, ao optarem pelos aspectos fundamentais da nossa tese e não reivindicando-a, está uma posição explícita de que nós queremos somar, mas sem deixarmos para depois, sem camuflar as nossas divergências para um embate político, sério, mas fraterno, nos grupos a partir dessa tarde. Obrigado. Bom, companheiros, vamos passar agora para o processo de votação.